Olá pessoal, bem-vindos à continuidade da leitura deste livro do poeta Sufi Rumi, Pequeno Livro da Vida. Já estamos no poema 119. Se você chegou aqui agora, você pode ouvir os poemas anteriores ou seguir a partir de agora. Se você já está desde antes, você pode voltar. E se você já está desde antes, você sabe que a primeira palavrinha desse novo poema, Shams, que eu já falei sobre isso, se eu não me engano, no poema 100, eu contei um pouquinho mais da história do Rumi. Eu falo que Shams foi um grande mestre de Rumi. Inclusive se diz que não se sabe quem era mestre de quem. Lembra que eu contei de um homem que aparece na frente dele e pergunta para o Rumi quem foi mais importante, Mohammed, Maomé, né? Ou blá blá blá, um fulano de tal. E o Rumi respondeu: óbvio que foi Maomé. E ele diz: não, não foi Maomé. E ele explica por quê. E a resposta que o Shams dá a Rumi é tão impactante que o Rumi desmaia. E depois ele passa anos ao lado do seu mestre Shams. Por que ele desmaiou? Porque o Shams disse para ele que enquanto Maomé, Muhammad, estava buscando a Deus, este outro que ele citou, ele diz: eu sou o próprio Deus, eu tenho Deus em mim. E aquilo era uma forma que o Rumi nunca tinha pensado. E a partir do encontro com Shams, depois da morte de Shams, o Rumi vai escrever todos esses poemas. E aí é importante a gente saber que quando ele fala de Shams na sua obra, ele não está falando simplesmente de Shams, uma pessoa. Ele está simbolizando, muitas vezes, o mestre, está muitas vezes simbolizando o encontro com o próprio divino. Vamos ouvir então? Shams, foste agraciado com a luz eterna. Olha amavelmente por todos, tal como o sol, e queima as tristezas dos nossos corações. Vem como a primavera que faz reflorescer as plantas murchas e derrete os nossos corações congelados. Abre-nos os lábios para uma oração que sacia o anseio pelo teu vinho eterno. Não sei vocês, mas tem poemas que tocam muito. Como eu já disse, como às vezes eu leio um depois do outro, vai ficando cada vez mais belo. E aqui eu quero comentar pouca coisa. Como é que está o estado do nosso coração hoje? Congelado ou vivo? Aqui existe uma oração profunda, bastante grande. Precisamos fazer reflorescer tudo que está murcho em nós. Precisamos reconhecer com muita sinceridade a nossa incapacidade de tantas coisas, de empatia, de ser tal como o sol que ilumina, que faz o seu trabalho, com essa luz eterna que temos. Pensa tanta luz, tanta possibilidade que temos em nós e muitas vezes não estamos fazendo nada. E aí ficamos tristes, deprimidos ou tantas outras coisas, angustiados, angustiadas. E sabemos que podemos florescer. Esse é o ponto. Essa ideia da oração tem ação. Não é simplesmente sentar e rezar para Deus fazer. Não, somos nós que temos que buscar para que a gente possa realmente saciar a nossa alma, né? Com esse líquido sagrado que rega as plantas que estão murchas, que rega as nossas debilidades, que transforma o nosso egoísmo em altruísmo, nossa vaidade em humildade, e que faz com que a gente possa
de alguma maneira, relembrar aquilo que realmente somos. Corações congelados ou corações quentes? Temos uma escolha aqui a fazer. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Lembra de curtir o canal, se inscrever no YouTube se você não é ainda inscrito. Mandar esse poema para outra pessoa, a recomendação do próprio livro. E até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.